Bora começar o nosso vídeo de hoje para passar a limpo o mercado do Remo. Alguns nomes que surgiram nas últimas horas, como por exemplo do volante Tietê. Eu já havia comentado sobre alguns outros jogadores que foram especulados, como por exemplo o zagueiro Medina da Ferroviária, teve também o Alanzinho, né, que está lá em Portugal. Vou deixar esses vídeos na tela final. Aqui eu quero falar sobre os nomes que surgiram nesta terça, segunda, domingo, né, que eu não havia comentado ainda com vocês aqui no canal. Sobre o Tietê, essa informação foi confirmada pelo pessoal do Portal Terra e também pelo GE, onde o jogador deve sim deixar a equipe do Vasco nessa janela de transferências. E dois clubes também especularam a sua contratação, o Vitória e o Remo, para a sequência da Série A. Ele tem até agora 12 partidas, então ainda pode se transferir para outro clube da Série A. Se ele entrar em campo mais uma vez, ficaria impedido. Então, como ele tem exatamente 12 jogos, ainda pode ser negociado nessa janela de julho. O contrato dele no Vasco vai somente até dezembro, né, o vínculo até o dia 31 de dezembro, 24 jogos neste ano, um gol marcado, foi titular 18 vezes. Não é um jogador inútil dentro do elenco, não. Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos, ele foi titular em 3. Então é sim um jogador que tem a sua importância no Vasco, apesar, né, de ter perdido espaço em comparação com o ano passado. 50 jogos e 2 gols, além de 4 assistências em 2025. Aqui está o mapa de movimentação do Tietê, é aquele camisa 8, eu acho que encaixaria muito bem no modelo de jogo do técnico Léo Condé, ou até mesmo no Vitória, né? O Remo e o Vitória disputam essa chegada. Para mim, o jogador se daria bem em ambas as equipes. Outro jogador também é o Zé Ivaldo, né? Zagueirão do Santos, também está no radar. O contrato dele no Peixe vai até 2028, pode ser que seja negociado também. E esse já perdeu muito espaço, né? No total, ele tem 5 jogos no Brasileirão e a última partida foi há 4 jogos atrás, né? Ele ficou 4 jogos consecutivos no banco do Santos sem sair de lá. A última partida foi no dia 4 de maio contra o Flamengo. Participou de 72 minutos. O mapa de movimentação do Zé Ivaldo, ele atua principalmente pelo lado direito, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. Aquele zagueiro xerife, né? Não é muito técnico, mas tenta convencer o torcedor através da raça, de um carrinho, de uma antecipação. Eu gosto do Zé Ivaldo. Acho que apesar das limitações, é um zagueiro sim bom para a Série A. E para completar, teve outro nome que foi especulado, né, envolvendo o Pedro Raul, né? O Pedro Raul do Corinthians, aquela sondagem envolvendo o Leonel Pico também, se poderia dar negócio. O Corinthians não avançou, tá, em relação ao Pico, apenas uma sondagem. O Remo fez sim uma consulta para o Pedro Raul lá no início do mês de março, mas acabou não evoluindo. Na Série A até agora ele já tem 8 partidas, ainda pode se transferir para outro clube na primeira divisão, e é aquele jogador bem reserva mesmo, né? Nas últimas 5 partidas que ele foi relacionado, jogou 3, apenas uma como titular, não marcou nenhum gol nessa temporada. De fato, no Corinthians parece não ser o lugar do Pedro Raul, né? Em qualquer outro time ele foi bem, no Goiás, no Ceará, no Vasco teve números bons, no Botafogo também, no Atlético Goianiense, mas no Corinthians não adianta. Pode deixar a sua opinião, pode ser um nome sim que volte no radar para esta janela de julho, apesar, né, de um salário alto na casa de 800 mil mensais. Lembrando, compre a sua nova camisa do Remo com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FutFanatics na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, como por exemplo a camisa número 1 dessa atual temporada, por R$ 329,90. Você encontra também outras opções, como por exemplo bonés, a partir de R$ 78. Estas e várias outras ofertas, já separei para vocês o link aqui embaixo na dele. Vou deixar na tela final. É um dos jogadores que nesse momento tem sim conversas para fechar. Outra informação também recente que surgiu com uma boa atualização envolve o Gustavo Silva, ou o Gustavo Mosquito, jogador que está rescindindo o seu contrato lá no futebol japonês, no Júbilo Iwata. Pode ser que o caminho fique mais facilitado para o Remo, agora sem um intermediador, né? 5 gols e 3 assistências em 18 jogos nessa atual temporada no futebol japonês, titular 13 vezes. Ele que tem 1,64 m de altura, é destro, pode jogar pela direita e também pela esquerda. Contrato anterior
e até junho do ano que vem. Então, se ele conseguir de fato essa liberação gratuita, pode facilitar. Não é um craque, mas para a realidade atual do Remo, é um jogador que para mim agrega. Na Série A do ano passado, pelo Vitória, ele tinha 4 gols e 5 assistências na temporada, antes de se transferir para a segunda divisão japonesa. Então existe um interesse nele. Houve também uma consulta para o Dieguinho, a questão dele foi mais a parte financeira, um salário acima de R$200 mil mensais no Ceará, acabou travando o negócio. Para mim, um jogador que tem a cara do Remo também, seja para jogar na lateral direita, ou de segundo volante, ou até mesmo como ponta direita. Tá? Lateral esquerdo também, o Dieguinho pode jogar em todas as posições do gramado. Vem recuperando, né, o seu espaço no Ceará depois de uma lesão no começo da temporada. Hoje é uma unanimidade, 7 jogos na Série B, 6 na condição de titular. O contrato vai só até o final do ano. Talvez nesse sentido a gente pode ter um avanço. Sobre o Nicolas, uma informação que foi trazida recente pelo Iago, do Periquito News, um abraço para ele. Para mim hoje o melhor cara de notícias do Goiás. O Nicolas não foi procurado de forma oficial do Remo pelo Goiás. Houve uma consulta, mas isso não passou de intermediários. Nesse momento o Goiás não trabalha com a saída do lateral esquerdo, a não ser que apareça, né? Um bom cascalho. O contrato dele também está em reta final. O vínculo vai somente até junho. Jogador ex-Atlético Paranaense, América, Ceará, Ponte Preta, é outro nome que pode sim aparecer. O Zé Ivaldo também foi outro nome que foi especulado no Remo. Ele tem apenas 5 jogos na Série A. Até agora não chegou a avançar em negociações. Existe a ideia do jogador em continuar no Peixe para tentar recuperar um espaço, mas é algo que ainda não aconteceu nesse ano. Como ele tem apenas 5 jogos, né, na primeira divisão, ele ainda pode se transferir para outro clube do mesmo campeonato, então não seria um impeditivo. Eu gosto do Zé Ivaldo, tá? É aquele zagueirão meio doido, né? De afastar uma bola, de dar um carrinho, de conquistar a torcida. Eu acho que para a realidade hoje da zaga com o Marlon, o Zé Ivaldo seria sim uma boa. Tem outro nome que também está no radar para a defesa, que é o Gustavo Medina, esse mais jovem, 24 anos, destaque da Ferroviária. A informação que chegou mais recente foi confirmada pelo pessoal do Cifute Brasil. Tá? O Remo e o Vitória têm um interesse na contratação do jogador, que vem despertando o interesse. O pessoal do Remista Fanático também trouxe essa informação de um interesse do Remo nesta nova janela. Ele vem jogando muito bem desde o ano passado na Série B, zagueiro destro, carrega bem a bola. Nessa temporada também é um dos destaques da terceira divisão pela Ferroviária. A vantagem é que o Gustavo Medina agora está em reta final de contrato. Então é um momento ideal, né, para a Ferroviária pensar em uma negociação ou renovação contratual. 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do nosso vídeo. Você encontra a camisa número 1 do Remo desta atual temporada a partir de R$ 329,90. Tem outros modelos também como bonés a partir de R$ 78 e muito mais. O link aqui embaixo na descrição. Completando o nosso vídeo, quero falar agora sobre uma informação importante de um interesse do Remo em um meio atacante que está de saída do futebol português, que é o Alan, ou Alanzinho. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do Central Scout Brasil, onde o Coritiba, o Remo e o São Paulo demonstraram interesse no meia Alan, meia que deixou o Moreirense de Portugal após a temporada europeia. Nessa última temporada, ele teve 5 gols e 5 assistências em 34 jogos, sendo um bom destaque na primeira divisão portuguesa. Dos 34 jogos que ele fez, 33 foi como titular. Aqui está o mapa de movimentação do Alanzinho, que é aquele meio habilidoso, aquele cara insinuante na frente da grande área. Parece quase um ponta, mas atua mais centralizado. Também tem boa batida de escanteio. Nota média muito boa, de 6,92, segundo o site SofaScore. Jogador revelado na base do Palmeiras. Estreou no profissional em 2020. Depois ele foi emprestado ao Sport, ao Operário, e começou a se destacar lá em Portugal mesmo pelo Moreirense. Na temporada passada, por exemplo, foram 7 gols e 6 assistências na primeira divisão portuguesa. Eu acho que seria uma boa opção sim, tá? Para o clube do Remo, nessa posição de um meia criativo. Também não me parece um jogador tão caro assim. Quem mais? Teve mais um? Ah, tá. Tem mais um também que foi procurado